E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje nós vamos falar sobre força elástica. E o que é essa danada dessa força elástica? Ela é uma força realizada por um sistema elástico após sofrer uma deformação. Então, gente, a força elástica, na verdade, ela é uma força de resistência que a mola sofre na tentativa de voltar ao seu ponto de origem antes da deformação. Então, para que a gente entenda melhor, vamos ver esse seguinte exemplo. Vamos considerar aqui que eu tenho uma mola e essa mola ela está no seu ponto original aqui, olha, sem sofrer nenhuma deformação, sem ser esticada ou sem ser comprimida aqui, deformada, tá bom? E aí no momento que eu não exerço força alguma sobre ela, também não existe força elástica, né? Na tentativa de voltar à sua posição original, pois ela está no ponto zero. Mas no momento que eu esticar essa mola, que eu exercer uma força aqui nessa mola, essa mola vai surgir nela uma força elástica na tentativa de fazer com que a mola volte a seu ponto original. Então, se eu estico essa mola vai provocar uma força aqui para a esquerda na tentativa de voltar ao ponto zero. Se eu comprimo essa mola, fazendo com que ela fique pequenininha, se deformando ao ponto X, essa mola vai exercer uma força aqui no sentido contrário na tentativa de voltar até seu ponto zero. Ou seja, eu posso dizer que a força elástica ela segue a terceira lei de Newton, que diz que a força, quando a gente exerce uma força F sobre a mola reage com uma força elástica de mesma intensidade, mesma direção, mas com sentido contrário. Então, se eu exerço uma força na mola para a esquerda, a mola exerce uma força para a direita de mesma intensidade. Se eu exerço uma força aqui na mola para a direita, a mola exerce uma força aqui para a esquerda de mesma intensidade. Então, essa força de resistência, de oposição, a força que a gente provoca nela, essa força que faz com que a mola tenha uma tentativa de voltar ao seu ponto zero, a gente chama isso de força elástica, né? Ou seja, resumindo, é a força que a mola exerce sobre os corpos, tá bom? E essa força elástica, ela depende de dois fatores. Ela depende da natureza dessa mola ou desse sistema elástico e também depende dessa deformação. Como assim a natureza dessa mola? Você concorda comigo que existe molas que a gente tem uma facilidade de esticar ou de comprimir, e existem molas que elas não são tão fáceis de esticar ou de comprimir, não é? Um exemplo, aqueles espirais de caderno, né? Eu consigo comprimir ele facilmente ou consigo esticar ele facilmente. Mas já uma mola de um carro, do amortecedor de um carro, é necessário peso do carro para provocar uma deformação daquela mola. Então, existem molas com facilidade de deformar e existem molas que com dificuldade de deformação. Então, dependendo do tipo dessa mola, de suas dimensões, de como ela é feita, vai influenciar no valor da força força elástica. E a gente chama essa natureza de constante elástica da mola, a gente vai chamar ela de K, tá bom? Onde eu tenho dois exemplos aqui de constante elástica, de K1 igual a um exemplo, isso aqui é um exemplo, 5 newtons por metro, ou K2, por exemplo, 30 newtons por centímetro. O que é que a gente consegue identificar nessas duas constantes elásticas, nessas duas naturezas, que uma mola é necessário uma força de 5 newtons para criar uma deformação de 1 metro, enquanto outra é necessário uma força de 30 newtons para gerar uma deformação de apenas 1 centímetro. Então você concorda aqui que a constante 2, K2 aqui, é necessária uma força bem maior
para eu deslocar, deformar a mola, do que a constante K1, que é necessário 5 newtons para eu deformar 1 metro inteiro. Então, dependendo dessa constante elástica, a gente vai interferir na quantidade de força que é aplicada na mola, tá bom? Outra coisa que é importante para o cálculo da força elástica é a sua deformação. Você concorda comigo que no momento que essa mola aqui está no seu ponto inicial, a força é igual a zero. Mas quando eu vou deformando essa mola, esticando essa mola, vai se aparecendo aqui uma força, onde essa força vai aumentando de acordo com essa deformação. Quanto mais eu estico, quanto mais eu comprimo essa mola, a gente percebe uma dificuldade de comprimir ou de esticar ainda mais. Isso porque quanto mais eu vou deformando, mais força eu preciso exercer para criar aquela deformação. Então, quanto mais deformação, maior o valor da força. Tenta entender assim, por exemplo, se eu tenho uma baleadeira, né? E eu coloco uma pedra no estilingue, na baleadeira, como é minha infância chamada, né, de estilingue. E aí, quando eu estico o elástico, né, se eu estico um pouquinho, a pedra ela vai sair com uma velocidade pequenininha. Mas se eu estico muito, a pedra vai sair com uma velocidade bem maior. E isso porque, se eu crio uma deformidade maior naquele elástico, a força aplicada na pedra vai ser maior e aí ela vai ter uma aceleração maior e aí ela vai ganhar velocidade com mais rapidez. Então ela vai ter mais velocidade, tá bom? Então quanto maior a deformação, maior a força elástica. Então, considerando esses dois fatores, a natureza do material e a deformação, eu posso dizer então que o cálculo da força elástica, eu chamei de FEL, depende da natureza, que a gente vai chamar de K, ou também pode ser chamado de constante elástica da mola, vezes X, que significa que representa a sua deformação. Então, para a gente calcular a força elástica, a gente só precisa multiplicar por Kx. K é a natureza dessa mola e X é a sua deformação, tá bom? Então, isso aí quando a gente está se aplicando a uma mola. E se a gente tem várias molas em um sistema, como é que a gente calcula, tá bom? A gente vai chamar isso de associação, tá bom? E existem dois tipos de associação. Uma associação em paralelo e uma associação em série. Aqui, por exemplo, a gente tem uma associação que é em paralelo. A gente tem uma mola em paralelo com a outra, tá bom? E eu tenho uma mola aqui com uma constante elástica K1, uma constante elástica K2 e eu tenho essas duas molas estão fixas a uma parede e do outro lado um bloco de madeira aqui, uma tábua de madeira. Nessa tábua aqui, no meio dessa tábua, eu exerço uma força provocando um deslocamento nessa tábua aqui, ó, para a direita. Quando eu exerço uma força F, essa força F aqui, ela se distribui uma parte para a mola 1, uma parte para a mola 2, provocando tanto uma força na mola 1 quanto na mola 2. Quando eu puxo essa tábua, você pode concordar comigo que essa tábua vai sair do ponto X e eu vou conseguir deformar ela aqui até um ponto X'. Se a tábua ela sai do ponto X e chega até o ponto X', você concorda que a deformidade aqui dessa mola 1 vai ser a mesma deformidade da mola 2. Eu vou conseguir deformar ela, esticar ela da mesma forma. Então significa dizer que a deformação da mola 1 vai ser igual à deformação da mola 2. Essa deformação eu vou chamar de X. E outra observação que a gente pode determinar é que a força F foi distribuída para as duas molas. Isso significa dizer que a força F é a soma da força 1 com a força 2. Então, se eu somar o valor da força 1 com o valor da força 2, eu vou ter o valor da força F. Sendo F igual a F1 mais F2, e a gente sabe que F1 aqui, ó, é igual, pela terceira lei de Newton, né? F1 é igual à força elástica, porque a força que eu promovi aqui na mola
vai ser a mesma força que a mola vai promover aqui para um sentido oposto, né? Então, a força F2 que eu promovi aqui para a direita vai ser igual à força elástica que a mola vai promover para a esquerda. Então, F2 e F1 é força elástica. Então, eu consigo, colocando então que força elástica é igual a Kx, eu vou ter que no lugar de F, aqui vai ser a força elástica equivalente dessas duas molas, igual a F1 é a força elástica só da mola 1, mais força 2 é a força da mola 2. Então, substituindo, eu vou ter Kx no lugar de F. F1 eu vou ter K1 vezes X1, onde K1 é a constante elástica da mola 1 e X1 é a deformação da mola 1, mais no lugar de F2 eu tenho K2 vezes X2, onde K aqui é a constante elástica da mola 2 e X é a deformação da mola 2. Sendo X1 igual a X2 igual a X, sabendo que a deformação tanto na mola 1 quanto na mola 2 é a mesma, eu posso anular aqui, ó, cortar todas essas deformações X, X1 e X2. Cortando todos, o que é que a gente vai encontrar? Eu vou encontrar aqui a constante K, o K total, é igual a K1 mais K2. O que significa dizer isso, gente? Que essas duas molas associadas equivalem a eu ter uma única mola, como se eu tivesse uma única mola, onde a constante elástica dessa única mola é a soma da constante de cada uma. Então, eu poderia, se necessário, trocar essas duas molas por uma outra mola, por uma única mola, que a constante elástica dela seria a soma de cada uma dessa constante elástica aqui, tá bom? E eu teria o mesmo efeito aqui dessas duas molas. Então, se for necessário associar essas duas molas, é bem fácil, é só somar a constante elástica de um mais a constante elástica da outra, que se eu provocar uma força nessa mola nova, aí eu vou ter a mesma, se eu provocar a mesma força, eu vou ter a mesma deformação, nada vai mudar, tá bom? Isso aqui a gente chama de associação em paralelo. Agora a gente tem uma associação que é chamada de associação em série. É quando agora, vamos considerar apenas essa mola aqui, esse sisteminha, onde eu tenho uma mola, logo depois eu tenho uma outra mola, tá bom? Onde aqui eu vou representar como K1, a constante elástica dela, aqui eu vou ter como K2, a constante elástica. Se eu exerço aqui no finalzinho aqui dessa mola, das duas molas aqui, ó, eu exerço uma força, você concorda comigo que essa força vai provocar um movimento aqui nessa mola, como vai provocar um movimento aqui, ó, nessa segunda mola, né? No caso, vai provocar um movimento em K1, como vai provocar um movimento em K2. Ou seja, isso quer dizer que a força que eu exerço aqui vai ser a mesma força que eu vou exercer em qualquer ponto aqui dessas molas. Então, a força que eu promovo aqui, olha, na mola 2, vai ser a mesma força que eu vou estar promovendo aqui na mola 1. Então, se eu esticar aqui, eu vou estar exercendo uma força aqui, como eu estou exercendo uma força aqui. Então, eu posso dizer que a força, como eu disse que aqui a deformação é a mesma, eu posso dizer que a força na mola 1 é a mesma força na mola 2, que é o valor de F. Então, o valor da força em 1 é a mesma força que seria aqui em 2, que é o valor da força F. Então, mais uma outra observação que a gente pode falar é que quando eu exercer uma força aqui, né, sobre essas duas molas, vai existir uma deformidade aqui dessa mola e vai existir uma deformidade aqui dessa segunda mola. Eu posso dizer que a deformação geral total dessas duas molas vai ser a soma das duas. Então, se essa estica um pouquinho e essa estica mais um pouquinho, a deformação total, o quanto ela vai se deformar, as duas juntas, vai ser a soma da deformação da primeira com a segunda. Então, eu posso dizer que a deformação total, né, vai ser x1 mais x2. Olha a diferença aqui. Aqui elas têm a mesma deformação e as forças são diferentes, não é?
a força F1 mais a força F2 é o valor de F. E elas têm a mesma deformação. Aqui, as forças são as mesmas, mas elas podem ter deformações diferentes. E a soma das deformações vai dar a deformação total. Então, considerando a força elástica, que a gente já estudou, que é F igual a Kx, eu vou pegar esse K aqui que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter essa fórmula aqui, ó. E aí, substituindo no lugar de X, olha, força elástica dividido por K, eu vou ter no lugar de X, ó, força elástica dividido por K é igual a força elástica da mola 1 dividido por K mais força elástica da mola 2 dividido por K. Como eu disse que a força elástica é a mesma aqui, como eu exerço uma força aqui e ela vai exercer uma força aqui, vai exercer uma força aqui, ela é a mesma força, eu posso anular essas forças elásticas. E aí a gente vai ter uma seguinte formulazinha, que é 1 sobre K é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. E a gente chega nessa formulazinha aí, que eu vou até mudar essa fórmula aí. Eu não aconselho a gente se utilizar muito dela. E aí eu vou dar uma outra formulazinha, porque eu acho que fica mais fácil para se trabalhar. Quando a gente tem 2 molas, essa fórmula aqui, ela pode servir com 3, 5, 10 molas, tá bom? A gente vai se utilizar dessa mola, aí você usa dessa fórmula. 1 sobre K é igual a 1 sobre K1, mais 1 sobre K2, mais 1 sobre K3, mais 1 sobre K4 e assim vai. Mas, e se eu tenho apenas 2 molas? Aí eu acho que a gente tem uma fórmula mais simples. Isso significa dizer o quê? Que a constante elástica total do sistema, ela pode ser dada por seguinte fórmula: K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2. Então, gente, a gente pode se utilizar dessa fórmula que eu acho ela mais fácil, tá bom? Eu chamo ela de produto pela soma, tá bom? Produto pela soma. Então, é só você... Então, se a gente tem 2 molas aqui, elas estão em série, e eu quero trocar essas 2 molas por uma única mola que tem a mesma utilidade, que eu exercendo aquela mesma força, vai existir a mesma deformação sem alterar nada, a gente pode se utilizar dessa formulazinha, que é multiplicando as 2 constantes elásticas e dividindo pela soma das 2 constantes elásticas, a gente vai chegar a uma mola de constante elástica equivalente a essas 2 juntas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre força elástica e sobre associação das molas, tá bom? Agora, só para lembrando, isso aqui, olha, essa constante elástica, essa constante elástica equivalente aqui, ela só funciona quando a gente tem 2 molas, tá bom? 2 molas associadas em série. Se caso a gente tiver mais de 2 molas, aí a gente pode trabalhar usando essa fórmula aqui, tá bom? Beleza? Então, para ver se a gente aprendeu alguma coisa, vamos ver se a gente faz alguns exercícios aqui. Primeiro exercício. Vamos considerar que a gente tem uma mola, onde essa mola, no seu estado natural, essa mola tem 10 centímetros de tamanho. E aí, quando colocado um peso aqui de 4 newtons, né, a gente já sabe aqui que o peso aqui ficou um pouquinho borrado, é de 4 newtons, essa mola sofre uma deformação aqui de 12 centímetros, ficando com um tamanho total de 22 centímetros. Ele quer, ou seja, quando eu exerço uma força aqui, um peso de 4 newtons, e esse bloco fica pendurado, vai existir uma força elástica aqui na mola, esticando, fazendo com que ela tenda a subir, não é? Provocando uma força para cima, na vontade de fazer com que essa mola volte ao seu estado natural. Então, enquanto tem uma força para baixo, a mola faz uma força para cima, né? Sustentando esse bloco aqui. Mas ele pergunta na questão: se eu colocar agora um bloco de 6 newtons, qual vai ser o valor dessa deformação aqui? Quanto vai ser o tamanho
dessa mola e quanto é o valor da deformação. Olha, vamos lá. O peso eu já sei, aqui no bloco, é de 6 newtons. Eu vou considerar que esse bloco aqui, ele está em equilíbrio. O que significa em equilíbrio? Que ele está parado, né? Existe um peso aqui para baixo e existe uma força que sustenta ele para cima, por isso que ele fica parado, né? Porque se o peso aqui for maior do que essa força elástica, ele vai cair. Mas se a força elástica for maior do que o peso, esse bloco vai subir. E se o peso for igual à força elástica, ele fica paradinho, ele nem desce, ele nem sobe. Então eu posso dizer que a força elástica é igual ao peso, não é? Para que ele fique em equilíbrio aqui. Então, como o peso está fazendo uma força para baixo, o elástico, a força elástica aqui, está fazendo uma força, realizando uma força para cima, na tentativa de o elástico voltar ao seu estado natural. Então, eu tenho aqui que a força elástica é igual ao peso, que é igual a 6 newtons. E como é que a gente calcula essa força elástica? A força elástica ela pode ser determinada por, vamos colocar aqui, Kx. Né? Eu sei que a força elástica vale 6. Eu quero encontrar o valor de x, mas eu não sei o valor de k. Então, eu meio que já empaquei aqui. O que é que a gente pode fazer? Vamos tentar encontrar o valor dessa constante elástica aqui para a gente encontrar o valor dessa deformação. Então, a gente poderia ir para esse exemplo anterior. O que é que eu tenho de informação? Eu sei que, considerando a mesma situação, eu sei que o peso aqui vale 4, esse bloco também está em equilíbrio, esse bloco também está em equilíbrio. Então, para que ele fique em equilíbrio, a força elástica tem que ser igual ao peso. Então, essa força elástica vale 4 newtons. Então, eu já sei aqui que a força elástica vale 4 newtons. K, eu não sei, ele não disse na questão, mas eu sei que a deformidade aqui dessa mola, seu estado inicial era 10, ele esticou até 22, então eu sei que a deformidade aqui dessa mola foi de 12 centímetros. Passando esse 12 que está multiplicando para o outro lado, eu vou ter 4 dividido por 12. Né? E aí agora dividindo, olha, eu vou encontrar uma constante que vale 1 sobre 3, né? 1 sobre 3. Aqui esse 4 é 4 newtons. Vou até colocar aqui, 4 newtons. Enquanto esse 12 aqui são 12 centímetros, né? Então eu tenho 1 sobre 3 newtons por centímetros. Então eu encontrei o valor dessa constante. Ou também a gente pode colocar, eu não gosto, eu prefiro deixar assim em fração, né? Que equivale a 0,3333 newtons por centímetros ou 333 newtons por metros, tá bom? A gente encontrou aqui o valor da constante. Só que não resolve muito o que a gente quer. A gente quer a deformidade da segunda situação. Então, mas eu já sei a constante. Como é a mesma mola que está sendo utilizada, só foi trocado o bloco de 4 newtons para o bloco de 6 newtons, eu vou substituir. Então, substituindo, eu vou ter 6 é igual a 0,333 ou 1 sobre 3. 1 sobre 3. Aqui, x. Não é? Então, 1 vezes x vai dar x. E esse 3 aqui fica embaixo. Ele vai ficar aqui, 6 igual a x sobre 3. Esse 3 aqui que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E aí eu vou encontrar aqui, 18 centímetros, né? Então, já encontrei aqui que a deformidade aqui, dessa mola foi de 18 centímetros, tá bom? Ela se deformou 18 centímetros, mas olha, o tamanho total, ele chamou aqui de x, tá bom? Mas o tamanho total aqui é de 28 centímetros. Por que 28 centímetros? Ela já tem 10 centímetros e esticou aqui esse x,
é o quanto ela esticou, que foi de 18. Então, 10 mais 18, a gente vai ter um total de 28 centímetros de tamanho aqui. Então, quando 4 newtons, um peso de 4 newtons, ela tem 22 centímetros, mas com 6 newtons ela vai ter 28 centímetros aí. Tá bom? Bem fácil, né? Nada difícil aí, bem tranquilo. E por que a unidade ficou em centímetro? Porque eu utilizei esse valor aqui, ó, 1/3 newton por centímetro, tá bom? Então, por isso que ficou em centímetro. Segunda questão. A segunda questão, ele diz que tem... Isso aqui é como se fosse um elevador, tá bom? O teto de um elevador. E no teto do elevador existe uma mola e preso a essa mola existe um corpo, uma massa de massa qualquer. Esse elevador está subindo com a velocidade, com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E como existe uma massa aqui preso a essa massa puxa essa mola para baixo, provocando uma deformidade aqui na mola. A deformidade ele disse que foi de 4 centímetros. Ele já deu a constante elástica da mola, ele disse que são necessários 550 newtons de força para deformar 1 metro. Então, provavelmente, esse peso aqui não é 550, porque ele só deformou 4 centímetros só, né? E 1 metro inteiro são 550. O que é que a gente sabe? Se esse corpo está em equilíbrio, o que significa que ele está parado aqui, ele está até se movimentando por causa do elevador, mas ele nem está caindo e ele nem está subindo. Significa que o peso aqui é igual à força elástica. Porque se o peso fosse maior, ele ia cair. Se a força elástica for maior, ele vai subir aqui, ó, com o elástico. E, na verdade, ele está sendo sustentado aqui por essa mola. Então, a força elástica é igual ao peso. Como é que a gente vai calcular isso? Vamos lá. Nesse caso, eu tenho uma aceleração. O que é que eu faria, né? Nesse caso, eu diria assim, que o peso seria igual à força elástica. Mas, como existe uma aceleração, eu vou determinar aqui. Eu vou até tirar isso aqui. Não, deixa aí. Eu vou até colocar uma situação. Vou tirar. Nesse caso, a gente vai seguir do mesmo jeito que a gente calculava antigamente. Toda a força que tiver a favor da aceleração vai ser uma força positiva, e toda a força que tiver contrária à aceleração vai ser negativa. Então eu vou ter aqui força elástica positiva, né? Aqui eu tenho essa força positiva, enquanto eu vou ter um peso aqui, olha, negativo. Vou ter um peso aqui negativo. Então eu vou ter, ó, força elástica menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Lembra disso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força elástica, ela está a favor do movimento, né, que ele está subindo, enquanto o peso está no sentido contrário. Então eu vou ter aqui, ó, que força elástica, que é o que eu quero, é igual a menos o peso. Como é que a gente calcula o peso? É massa vezes a gravidade igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir tudo que é informação que a gente tem, tá bom? Eu tenho força elástica. Como é que a gente pode calcular isso? Vamos calcular a força elástica primeiro. Força elástica é Kx. O valor de K, ele diz que vale 550. E ele diz aqui que o valor aqui de deformação é de 4 centímetros. Dessa vez, eu vou precisar transformar esses 4 centímetros aqui para metros. E aí eu vou dividir isso aqui por 100. Por que eu precisei transformar isso aqui para metros? Porque aqui está em metro e eu não posso calcular aqui em centímetros, já que eu tenho esse valor aqui em metro. Então eu vou ter que transformar tudo para metro. Multiplicando 550 com 0,04, eu encontro que a força elástica aqui, olha, é uma força que equivale a 22. Né? Então, eu encontrei que a força elástica vale 22. Vou substituir, ó, 22 menos a massa. A gravidade a gente já sabe que é 10, né? Sempre 10. Igual a massa, e a aceleração vale 1. Então, passando de m vezes 10
para o outro lado, eu vou encontrar que 22 é igual a 10m mais m, né? Porque m vezes 1 dá m. Então, 10m mais m, eu vou encontrar 11m. Isso aqui está multiplicando. Passando para o outro lado, eu vou ter 22 dividido por 11. 22 por 11, gente, a gente vai encontrar 2 quilogramas. E aí eu vou até corrigir o que eu disse. Eu encontrei que a massa desse objeto, olha, é de 2 quilogramas. Então, olha, se a massa desse objeto é de 2 quilogramas, só para eu lembrar aqui, se a massa desse objeto é de 2 quilogramas, o peso dele foi de 20 newtons. Então, nesse caso, corrigindo o que eu disse, ele não está em equilíbrio porque ele está em movimento, né? Olha, vou até corrigir isso. Ele não tá, eu criei uma hipótese que ele estava em equilíbrio, mas eu estou considerando como um elevador em movimento, né? O que é que eu encontrei? Que a força elástica aqui, ela é maior do que o peso. Esse corpo não está em equilíbrio, esse corpo está em movimento, tá bom? Então a força elástica é maior do que o peso. Quando é que a força elástica é igual ao peso? Quando a gente considera realmente esse bloco, esse corpo aqui parado. Então, nesse caso, a peso é igual à força elástica. Mas nesse caso, como eles estão em movimento, eu não posso considerar eles iguais, tá bom? Então isso aí foi um descuido meu, mas depois logo corrigido, tá certo? Isso aqui foi até interessante. Última questãozinha é o que é que ele disse? Ele disse que tem um plano inclinado, um bloco aqui de 3 kg, onde esse bloco está preso a uma mola por um fio, né? Existe um fio, uma mola aqui, e essa mola está fixa ao chão. Ele disse que essa mola tinha um tamanho original, que a gente não sabe, não foi dito na questão, mas quando essa mola foi presa a esse bloco aqui de 3 kg, essa mola aqui se estendeu, olha, por 30 centímetros, ela esticou 30 centímetros. Ele quer saber aqui qual é o valor dessa força elástica aqui. Acho que é isso aí que ele quer saber, né? Aliás, ele quer saber o valor da constante elástica dessa mola, o valor de K. Então vamos lá, tentar realizar essa continha. Olha, gente, o que é que eu consigo perceber? O peso que esse bloco faz descendo, esse peso X, você concorda? Se esse bloco aqui está parado, se considerando agora que ele está em equilíbrio, em equilíbrio, por que eu estou achando que ele está em equilíbrio? Porque ele está preso ao chão, então ele não vai se deslocar, ele está preso ao chão. Então eu posso dizer que o peso que esse bloco faz aqui, descendo a ladeira, para ele ficar parado, tem que ser a mesma força que o fio faz puxando ele para cima, né? Então o que é que eu consigo afirmar? Que o peso X tem que ser igual a T para que eles fiquem em equilíbrio, né? Outra informação que eu consigo saber, que o valor de T1, eu coloquei só T, né? O valor de T1, vou chamar aqui de T1, o valor de T1 ele é igual ao valor de T2, porque a tração é a mesma em qualquer ponto do fio, né? Então eu sei que o valor de T1 é igual ao valor de T2. E se eu exerço uma força para cima, a força elástica vai exercer uma força para baixo em oposição a T2. E eu sei que, nesse caso, T2 é igual à força elástica, que é seguindo a terceira lei de Newton, né? Se eu exerço uma força para cima, a mola vai exercer uma força para baixo de mesma intensidade, só que com sentido contrário. Então, ou seja, se a força elástica é igual a T2, e se T1 é igual e se T2 é igual a T1, e se T1 é igual a Px, se eu encontrar o valor de Px, eu vou saber o valor de T1, vou saber o valor de T2, vou saber o valor da força elástica. Então vamos calcular o valor de Px. Então eu tenho, Px é o valor do peso vezes o seno do ângulo. Então eu tenho que Px
é o valor do peso. Se essa massa aqui desse bloco é de 3 kg, o peso dele aqui vai ser de 30 newtons. Se o ângulo dele aqui é de 30, né, o seno de 30 a gente vai precisar, ele geralmente diz na questão, eu não coloquei aqui, mas seno de 30, se não me engano, é 0,5, né, seno de 30. Então, substituindo aqui, ó, 30 vezes 0,5, a gente vai encontrar 15 newtons aqui do valor de Px. Então, o que é que eu encontrei? Que se Px vale 15, o valor de T1 também vale 15, que também é o valor de T2, que também é o valor da força elástica. Então, sabendo o valor da força elástica, olha, eu sei que força elástica é K vezes X. E força elástica eu encontrei que vale 15. Eu quero o valor de K, né? E eu sei que a deformidade aqui foi de 30 centímetros, né? 30, eu vou colocar em centímetros mesmo. Vou colocar em centímetros. E aí, ó, passando isso aqui que está multiplicando para o outro lado, eu vou encontrar 15 dividido por 30. Eu vou encontrar aqui, olha, 15 dividido por 30, isso equivale a 0,5 newtons por centímetros. Olha o que eu achei. Que são necessários, nessa mola aí, 0,5 newtons para deformar 1 centímetro da mola. Isso se for newton por centímetro, né? Mas se for necessário calcular no sistema internacional, aí a gente vai ter que transformar isso aqui para metro, né? Vou ter que transformar isso aqui para metro. Então, eu vou ter aqui, multiplico isso aqui por 100. Vou multiplicar isso aqui, ó. Multiplicar isso aqui por 100. E aí eu vou ter aqui 50 newtons por metros é o valor de K. Então, ó, o valor de K aqui também pode ser determinado por newtons por metros. Show de bola! E a gente resolve todos os exercícios que envolvem aqui força elástica, tá bom? Então, meus queridos e queridas, muito obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau!